Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia, trazendo sempre resumo das nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar hoje nossa sexta lição da nossa Escola Bíblica de Adulto, Revista de Adulto, a nossa missão. Estamos estudando nesse trimestre a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Nós temos estudado essa segunda carta, onde nos 5 primeiros capítulos nós estudamos o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério, o seu chamado, frente aos levantes que suscitaram por parte de alguns ali na igreja de Corinto. Nossa sexta lição já vai trazer uma abordagem um pouco mais diferente em relação aos 5 primeiros capítulos, tá? Nessa nossa sexta lição, vai falar sobre o jugo desigual, tá? Não tem como as trevas viver em mãos dadas com a luz. Paulo vem falar sobre o testemunho cristão, né? Completando o que ele vem falando no capítulo 5, e depois vem falar sobre o dia da salvação, sobre o jugo desigual. Não tem como as trevas andar com a luz, e nós vamos estudando esta segunda carta que o apóstolo Paulo precisou escrever para corrigir algumas situações divergentes do evangelho que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto. Nossa sexta lição traz como título o dia da salvação e o testemunho cristão. Os objetivos, os temas que estaremos estudando, compartilhando, né, nesta nossa lição: guardar a comunhão com os irmãos, proceder com zelo pela obra de Deus, assim como Paulo estava fazendo, e guardar a fidelidade às verdades bíblicas. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é imutável, ela não muda porque Deus não muda. Ela é completa, ela não precisa ser acrescentada nem tirada, ela é eficiente naquilo que ela faz e ela é eficaz. Ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi determinada. A palavra de Deus não volta vazia, conforme o próprio Deus fala pela boca do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Tá? Nosso textuário está aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Nossa verdade prática: o cristão deve testemunhar sua fidelidade ao Evangelho sob qualquer circunstância. Sob qualquer circunstância, precisamos defender a nossa fé. É o que nós estudamos nos capítulos, nos 5 primeiros capítulos aqui da carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Paulo vem fazer uma apologética, uma defesa da sua fé, uma defesa do seu chamado, uma defesa do seu ministério. Paulo vem mostrar tudo aquilo que ele estava sofrendo, que ele passava. Se ele não fosse verdadeiramente um discípulo de Cristo, discípulo nenhum, suportaria aquilo que eles passavam por amor ao Evangelho de Cristo. Paulo vem defender, nós estudamos nossas lições anteriores, quando eles estavam exigindo de Paulo uma carta de recomendação, Paulo diz: vocês mesmos são nossa carta, minha carta de recomendação, o testemunho da conversão de vocês.
Vocês se converteram porque o evangelho que está em mim, o evangelho de Cristo, transformador, restaurador, né? Salvação, é este evangelho genuíno que eu prego. Vocês são fruto deste evangelho que eu prego, que é Jesus Cristo ressuscitado. Então, os próprios coríntios, a conversão dos próprios coríntios era um testemunho vivo de que Paulo pregava o genuíno evangelho de Cristo. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto durante sua segunda viagem missionária. Paulo passou ali aproximadamente 1 ano e meio com os irmãos de Corinto. O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 6, versículos do 1º ao 15º, tá? O capítulo 6 de Corinto, ele tem 18 versículos. Vamos ler o nosso texto aqui de referência, do capítulo 6, versículo 1º ao 15º. E nós cooperamos também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivamos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo muito, ou tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto falo como a filhos. Dilatai-vos também. Não vos aprendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O apóstolo Paulo, ele vem despertar os irmãos de Corinto. Ele vem tratar a respeito da reconciliação frente ao levante, né, que Paulo havia enfrentando. Ele suportava tudo aquilo pelo amor do evangelho de Cristo, pelo amor das almas, pelo amor dos irmãos de Corinto. Que eles compreendessem que Paulo não estava se vangloriando, se engrandecendo. Pelo contrário, o evangelho de Cristo era sofrimento, era dor, era sinônimo de perseguição, até de morte. Então, que glória eu vou ter para mim? Não. Importa que Cristo esteja pregado, pois é poder de Deus, o evangelho é salvação para vocês. Então, Paulo vem defender, né, a sua fé, o seu ministério, o evangelho de Cristo. E mesmo diante daqueles que se opuseram ao seu ministério, né, o apóstolo Paulo vem mostrar para eles que o evangelho de Cristo, ele não precisa de filosofia humana, ele não precisa de invencionice, de ideias filosóficas. O evangelho de Cristo é salvação para aqueles
que creem, entende? É salvação para aqueles que crerem. Então, nos 5 primeiros capítulos, aqui dessa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele defendeu o seu estilo de vida e o seu ministério, né? Ele concluiu pontuando sobre esse capítulo 5, né? Sobre o ministério da reconciliação. O capítulo 6 inicia com Paulo concluindo também falando sobre o ministério da reconciliação. Mas agora, no capítulo 6, a grande convocação de Paulo é para que os desviados da igreja ali de Corinto, aqueles que haviam tomado para si falsas doutrinas, nós estudamos na nossa lição anterior, sobre a influência platônica, né? O mundo das ideias de Platão, a filosofia, que alguns estavam adentrando na igreja de Corinto, né? E Paulo vem mostrar para eles, né, que eles estavam equivocados em relação a isto. O Evangelho de Cristo não precisa de invencionice, de filosofia humana nenhuma. Então, aqueles que haviam tomado para si falsas doutrinas e passaram a criticar o apóstolo Paulo e o ministério de Paulo, que estes aproveitassem a oportunidade, de reconhecerem seus erros. Paulo expõe todas as dores, aqui nesse capítulo 6, e as ofensas que ele padeceu, que aqueles que estavam com ele estavam padecendo, para ao final fazer uma irrecusável proposta de reconciliação. É como ele inicia aqui o capítulo 6. E nós, cooperadores também, como eles, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, ele termina o capítulo 5 dizendo assim: aquele que nos conheceu, né, ou aquele que não conheceu o pecado, no caso Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele segue no 6. E nós, cooperadores também com ele, com quem? Com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então ele conclui o capítulo 5, aqui no primeiro versículo do capítulo 6, falando que eles, juntamente, né, cooperando com o ministério, cooperando com o Evangelho de Cristo, sendo vasos, sendo instrumentos de Deus na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso primeiro tópico aqui dessa nossa 6ª lição, o apóstolo vai falar sobre o dia da salvação, né? O tempo oportuno era agora, o ministério não censurado e as provações dos santos, as provações que os santos passam, né, pelo amor do Evangelho de Cristo. Então, como quem faz um alerta nessa segunda carta, né, Paulo fala do perigo de desperdiçarmos o dia da salvação. O dia da salvação é agora, né, não é amanhã. O tempo é o tempo agora, né? O apóstolo Paulo, ele vem mostrar, quando ele diz que o tempo oportuno é agora, ele nos exorta os coríntios a retomarem ao ensino dos verdadeiros apóstolos, quando ele vem falar que hoje o tempo oportuno é agora, pois o próprio inimigo, né, para tentar enganar as pessoas, vai focar no amanhã. Deixa para amanhã, vai adiando. Só que o tempo é hoje, né? O tempo de Deus para nós, para a igreja, é hoje. O amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Então, o diabo, a proposta dele é que a gente vá adiando. A gente vai adiando nossa conversão, nossa correção, nossa santificação, que a gente vai adiando. E chega um momento que pode ser muito tarde. Então, Paulo vem falar isso, vem tratar isso, né? O tempo é oportuno, o tempo é agora, o tempo é atual. Aí ele segue no versículo 12. Ouvi-te em tempo
aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não é amanhã, é hoje. Então Paulo conclui aqui falando sobre o ministério da reconciliação, falando para aqueles que estavam se opondo ao seu evangelho, ao ministério de Paulo, à pregação de Paulo, né? O testemunho de Paulo. Então Paulo vem falar sobre ele, Paulo e aqueles que estavam com ele estavam cooperando com o evangelho de Cristo, para que aqueles corintianos, aqueles de Corinto, viessem chegar ao conhecimento da verdade. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Versículo 2. Então o apóstolo adverte a igreja de Corinto ali que eles deixem de lado todo o foco de acusação que nós estudamos nos capítulos anteriores, as brigas, as difamações, os levantes contra Paulo e sua equipe, né? Então o apóstolo, a gente vê que o apóstolo aqui, nesse capítulo 6, Paulo não vai focar em mágoa, não vai focar em ressentimento, porque isso não tinha em Paulo. Paulo sabia que aquilo que ele e seus companheiros de viagem, Tito, Timóteo, próprio Lucas, né, que eles sabiam que todas aquelas provações que eles passavam era por amor do Evangelho de Cristo. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Então Paulo sabia, Paulo tinha maturidade para entender que haveriam levantes, contendores, né? Aqueles que iriam se opor ao Evangelho de Cristo. O inimigo ele vai se opor tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que proclama o Evangelho de Cristo. Então, em vez de agir com mágoa, com ressentimento, Paulo disse a ele, Paulo chama a atenção para a necessidade que eles se arrependam, né, por terem se desviado dos ensinamentos que eles haviam recebido. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fica perplexo quando ele fala que aqueles irmãos ali da Galácia estavam se desviando da verdade do Evangelho. Paulo diz, me espanto, em outras palavras, que por muito pouco vocês estão saindo do verdadeiro Evangelho para fábulas humanas. Ele diz, ainda que um anjo venha e anuncie outro Evangelho, que seja amaldiçoado. Porque não existe outro Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que salva, só vem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo oportuno, Paulo vai dizer aqui no versículo 2, o tempo oportuno para a reconciliação com Deus, o dia da salvação, a graça concedida é hoje, é agora. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. O diabo quer que nós adiemos, que nós posterguemos, né, as coisas. Mas o dia oportuno é hoje, amanhã não pertence a nós, né? Então, o tempo oportuno para a reconciliação com Deus, o dia da salvação, concedida pela graça, é hoje, mas não sabemos até quando se estenderá. Estamos vivendo o período da graça, o período da misericórdia do Senhor. Mas um dia, este tempo se findará. E aí será muito tarde, né? Então o apóstolo Paulo, ele alerta para o prejuízo dos que tomam a graça de Deus em vão. No capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E os convida a aproveitar o tempo da oportunidade que Deus dá, né, tem nos dado para arrepender-se de seus maus caminhos, dos falsos ensinos e dos desvios doutrinários que alguns ali em Corinto estavam dando ouvidos, né, com as filosofias, né, as ideias platônicas sendo
misturando ali com o verdadeiro evangelho. Nos versículos 3 e 4, né, Paulo diz: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então o apóstolo ele vem defender a dignidade do seu ministério. Nem ele, nem aqueles que o seguiam, né, seus cooperadores, tinha culpa de algum irmão ter se desviado. Pois Paulo vem dizer aqui no versículo 3, né, motivo de escândalo algum, vocês encontraram em nós. Não damos motivo nenhum para que haja escândalo em nós. Pelo contrário, padecemos para que o evangelho de Cristo seja pregado. Fazemos o possível e o impossível para que em nós não haja, né, nada que venha manchar o evangelho de Cristo, tá? Então, na sequência, Paulo mostra as marcas do seu ministério e os motivos pelos quais ele e seus auxiliares merecem o reconhecimento como ministros de Deus. Então, segundo o apóstolo Paulo, o que os indica como verdadeiros ministros de Deus era paciência, perseverança, diante de tudo aquilo que eles passaram, que eles sofreram, as acusações, né, os levantes, tentando minar a autoridade deles, minar o ministério dele, minar a fé dele e corroborando com essas ideias erradas para incutar na mente dos cristãos ideias que não estavam de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, Paulo enfatiza justamente a qualidade que o distingue dos seus acusadores. Enquanto os acusadores abandonaram o que aprenderam e passaram Paulo a acusar o apóstolo Paulo de mentiroso, ele, Paulo, pelo contrário, continua insistindo, perseverando e instruindo os irmãos de Corinto a que permaneçam no verdadeiro evangelho. Lembrando, como estudamos na nossa primeira lição, os coríntios, alguns se levantaram, né, contra a autoridade de Paulo, esperavam que Paulo fosse até eles, mas Paulo vai relatar, ele passou um período difícil em Éfeso, o que impossibilitou dele e aqueles que estavam com ele, né, ele acompanhando, fosse até Corinto. Então, houve esse levante, essa sedição, esse complô contra Paulo, contra o seu ministério, contra a sua autoridade apostólica, e foi necessário que Paulo enviasse Tito, né, levando esta carta, mostrando o motivo de ele não poder ter ido até Corinto e refutando, né, esses levantes que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto por causa contra Paulo e contra o seu ministério, né? No versículos 5 e 6, Paulo vai falar sobre a pureza no sabor, né, na longanimidade, no saber, né, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Diz assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigília, no jejum, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, tudo isso eles suportavam, eles passavam por amor aos cristãos, para que estes não viessem se desviar do verdadeiro evangelho. Se alguém estivesse fingindo, iria passar por isso? Não. Não iria mesmo, né? Então, as circunstâncias que provam a perseverança de um verdadeiro apóstolo continua sendo apresentada aqui por Paulo. Quantos açoites eles sofreram, prisões, trabalhos, né, para não ser pesado aos irmãos, né, vigílias, jejuns, cansaços e mais cansaços, naufrágios, perseguições. Tudo isso ele passou, ele e aqueles que estavam com ele sofreram.
por amor às almas, por amor à igreja de Cristo, entende? Então o apóstolo Paulo tenta levar os seus destinatários, os irmãos de Corinto, a concluir que as acusações contra ele eram absurdas, eram infundadas. Se Paulo fosse um homem mentiroso, um homem fraco, desqualificado, já teria abandonado há muito tempo o seu ministério. Inclusive os próprios irmãos de Corinto que estavam destratando o apóstolo Paulo, criticando o apóstolo Paulo, rejeitando a autoridade apostólica de Paulo. Se Paulo não tivesse o chamado de Cristo, ele abandonaria aquilo ali. Ninguém iria suportar estar sofrendo afronta injustamente. A preço de quê? Iria ganhar o quê com isto? Entende? Então é isso que Paulo vem defender. Então a paciência ela é sustentada no Espírito Santo, no amor não fingido. No amor não fingido. Então Paulo tinha um zelo, um cuidado muito grande com aqueles irmãos de Corinto, uma igreja que era abençoada nos dons ministeriais e espirituais. Mas, quando nós vimos, como nós estudamos na primeira carta, né, o pecado também tinha uma ênfase excessiva dentro da igreja. E Paulo vem rebater, vem exortar, né, incentivar os irmãos a abandonar essas práticas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Entende? Então Paulo leva os coríntios a refletirem sobre a sinceridade do amor que eles diziam ter para com Deus. Segundo tópico da nossa lição, falando sobre aprovados nos contrastes, a variedade dos desafios, as perdas vitoriosas e o amor sem limite. Né? Então, nesta sessão da carta, a partir aqui do capítulo 6, Paulo mostra que os apóstolos verdadeiros são os que renunciam tudo pelo bem da igreja, sofrem tudo pelo bem da igreja, e pela fidelidade da mensagem de Cristo, do Evangelho que eram pregados, entende? Nos versículos 7 e 8, principalmente aqui no 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Então, aos poucos, a carta, essa segunda carta, vai expor a injustiça que alguns cometeram contra Paulo, ao considerá-lo como um homem de índole fraca e corajoso apenas por carta, achando que Paulo expressava, dizia essas palavras porque estava longe, porque estava por carta. Então, Paulo escreve, né, aos irmãos para que eles entendam, compreendam o motivo de Paulo não ter ido ainda até eles. Não foi porque Paulo não queria, né? Não foi porque Paulo não pudesse e não quis ir. Aí para depois o apóstolo ir até eles. Então a carta expõe essa injustiça que eles estavam cometendo contra Paulo. Os coríntios haviam se esquecido do longo período que Paulo esteve com eles. Foi ali aproximadamente 1 ano e meio, né, anunciando o Evangelho de Cristo, estando disponível para eles ali em tudo, durante esse período todo. E a preocupação que Paulo tinha com aqueles irmãos, tanto é que ele escreve a carta justamente para orientar, depois que ele tem conhecimento, através de Tito, do que estava ocorrendo ali em Corinto. Então, antes honrado entre os coríntios, agora, né, depois desrespeitado sem motivo. Antes, Paulo gozava de boa reputação entre eles, agora eram desprezados por muitos deles. Então, o estilo de escrita agora recorre às oposições, ou seja, a honra, desonra, infâmia, boa fama, para acentuar a diferença entre o comportamento justo que tinham e a malícia a que se entregaram depois, quando aqueles que se infiltraram sutilmente, atraindo as pessoas a si, a ensinamentos contrários, implantando filosofias, ideologias, né, que não está de acordo com a palavra de Deus, a questão do relativismo, da permissão, né, coisas entrando onde não deveria. O que Paulo vai escrever na primeira carta.
aos Coríntios, tudo está ao meu alcance, tudo está diante de mim, mas nem tudo agora me convém. Então, a carta vai expondo a culpa e o fracasso espiritual daqueles que estavam se deixando e se deixaram enganar. O ministério de Paulo estava firmado na palavra da verdade e no poder de Deus. E por isso ele precisava pelejar pelo evangelho como quem maneja armas ofensivas, tais como os recursos. Nós vemos isso aqui em Atos capítulo 22. E ao mesmo tempo também reagir aos ataques que eles estavam enfrentando, né, através, primeiro, escrevendo as cartas para instruir, para corrigir, para orientar, né, aqueles irmãos que estavam se deixando ir além do que o Evangelho de Cristo ensina, defende. Em todo lugar vai existir estes que vão além, estes que não ensinam o verdadeiro Evangelho de Cristo, incute filosofias, né, ensinos que não cabem ao Evangelho de Cristo, e muitos se deixam enganar. Nos versículos 9 e 10, o Paulo vai falar: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, Paulo continua utilizando aqui oposições para mostrar como as experiências e sentimentos opostos coexistem na vida do verdadeiro discípulo de Cristo. Ou seja, apesar de tudo isso, eu continuo firme. Ele vai dizer lá na segunda carta a Timóteo, né, combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Estou finalizando a minha carreira, meu ministério. Guardei a minha fé. Ou seja, apesar de tudo que eu enfrentei, que eu passei, das injustiças, das perseguições, dos açoites, das prisões, eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Eu fiz aquilo que Cristo me orientou, me ensinou, me incumbiu de fazer. Estou com as marcas aqui, mas eu guardei a fé. Entende? Então, triste quando maltratado, mas feliz por causa da promessa sobre as vossas vidas, sobre a vida dele, sobre aquilo que os coríntios iriam receber por permanecer em Cristo. Então, o apóstolo, ele vem defender o seu evangelho, o evangelho de Cristo, vem defender o seu ministério, porque ele não estava fazendo aquilo para seu benefício próprio, para o benefício dos próprios coríntios, que era ser salvos, conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. No versículo 11 a 13, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, para vós outros, ó Coríntios, abrange-se os nossos lábios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. A expectativa de Paulo era levar a igreja a uma autocrítica, a uma autoanálise, a olhar para aquilo que Paulo havia pregado e para aquilo que estava adentrando na igreja. Qual dos dois era o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho transformador? Então, Paulo leva eles a se autoanalisarem, para ponderar, né, aquilo que Paulo havia ensinado, aquilo que Paulo estava defendendo, e aquelas ideias, né, aquelas filosofias, aqueles ensinos que estavam sendo incutidos dentro do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, vale observar, sobretudo, o zelo de Paulo pela salvação daquelas pessoas, pois sabia que estavam sendo arrastadas à tentação de moldar
o Evangelho de Cristo às suas próprias conveniências, aos seus próprios interesses, né? Então Paulo chega a alertar: estáis limitados em vossos próprios afetos e por isso não consegue superar divergências e desentendimento. Então, caso ainda duvidasse do que os perdoaria, ele, Paulo, deixa claro que está disposto a esquecer tudo. Não tendes limites em nós. Ou seja, esquece o que passou. Eu não estou guardando rancor. Eu quero que vocês voltem ao verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo, que é para isso que Cristo me chamou, para pregar a verdade. Não foi filosofia humana. O que Paulo mais tinha era conhecimento. Entretanto, apesar de tudo, o conhecimento de Paulo não fazia sentido. O que importava era que Jesus fosse pregado, Jesus, né, crucificado numa cruz e Jesus ressuscitado. O que salva não era o conhecimento humano, mas a salvação, Jesus Cristo, através do processo regenerador do Espírito Santo na vida do cristão. E o terceiro tópico da nossa lição, né? Tempo de posicionamento, jugo desigual, as oposições inconciliáveis e também falando sobre a santificação. Então, depois de ter manifestado sua disponibilidade para o perdão, o apóstolo Paulo agora ataca o relativismo, que vem pregar a liberdade do indivíduo para submeter os valores absolutos, imutáveis da palavra de Deus às conveniências culturais. É o que mais vemos hoje na nossa sociedade. A permissividade, o relativismo, não tem nada a ver, tudo pode, né? É a era, é a cultura da pós-verdade. Aquilo que é verdade tem se relativizado, tem se tentado descaracterizar, ressignificar, mudar o sentido, o conceito, a verdade. Aquilo que a Bíblia defende é o tem nada a ver, tudo pode, tudo é permitido. Cada um tem sua verdade e isso é o que importa. Daí a gente colhendo o fruto, né, dessa sociedade aí maluca que estamos vivendo. Pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas que não sabem nem quem são. Todo dia surge uma ideia diferente, né? Pessoas que não se identificam mais com nada. Então está assim, doentes. As pessoas estão doentes porque querem mudar aquilo que é imutável. Querem transformar a verdade da palavra de Deus naquilo que eu, pela minha própria vontade, pelo meu próprio conceito, vou achar que é verdade. Não vou aplicar aquilo que a palavra de Deus diz e está dizendo. Eu vou pegar aquilo e aplicar aquilo que eu acho que é certo. Aquilo que eu defendo que é certo. Então a Bíblia, ela não se relativiza. Ela não se altera, ela não está equivocada. Então quando o homem passa a defender a sua verdade em detrimento daquilo que Deus diz na sua palavra, a gente vê isso aí que nós estamos vivendo. Todo dia surge uma coisa estranha. Uma bizarrice atrás da outra. Então, a palavra de Deus, ela não é relativa. Ela é absoluta, porque Deus é completo e a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não está errada. Tá? Então, o relativismo provoca isso. E era isso que estava sendo infiltrado na igreja de Corinto. Né? No versículo 14, não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Desse verso em diante, até o início do capítulo 7, aqui dessa segunda carta, o texto de Paulo demonstra um tom mais exortativo. Né? Paulo está incentivando os cristãos de Corinto no sentido de voltar ao verdadeiro evangelho. No versículo 14, ele denuncia um dos grandes problemas da igreja de Corinto, que era justamente a permissividade, o relativismo. Alguns dos que vieram do paganismo grego queriam adaptar o evangelho aos seus sistemas conceituais
e filosófico. Nós estudamos a nossa lição passada, a nossa quinta lição, a influência do platonismo, né, do gnosticismo, tá? Mas, sobretudo, no culto, um culto pagão, né, infiltrando essas sutilezas dentro do evangelho, dentro da igreja ali de Corinto. O relativismo, ele vai defender o fim das verdades e referências morais e absolutas, né? De modo que cada pessoa possa viver sob suas próprias opiniões. Cada um vai ter a sua verdade. Cada um vai viver a sua maneira. É o que a gente vê hoje. Venha Cristo como está, permaneça como está. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se alguém está em Cristo, Paulo vai dizer, no capítulo 5, né? Se alguém está em Cristo, 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, vai passando, tudo se faz novo. É a mudança de mentalidade, é a mudança de atitude, é a mudança de comportamento. Então não tem como ser nova criatura e permanecer do jeito que estava antes de ser transformado. Há uma incompatibilidade nisso aí, entende? Então alguns relativistas subverteram as verdades ensinadas por Paulo à igreja ali de Corinto, na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vem alertar para o perigo do jugo desigual, expressão usada para dar ideia de uma parelha de credos e valores morais opostos ao verdadeiro evangelho de Cristo. Não há como relativizar a luz para que ela seja parcialmente trevas. Não tem como a luz se tornar trevas, nem treva se tornar... Não tem como as trevas andar de mãos dadas com a luz. Não tem como, Jesus vai dizer lá em Mateus, não tem como servir a Deus e ao diabo, a Deus e às riquezas. Ou vai agradar um e desagradar o outro e vice-versa. Entende? Então o nosso século, ele é marcado pelo relativismo, pela permissividade, pela troca dos valores morais, éticos, judaico-cristão. E a gente vê essa bizarrice que nós temos acompanhado aí na nossa sociedade. Então, muitos fazem um esforço para conciliar a fé cristã com práticas e comportamentos que tentam banalizar a verdade bíblica e normalizar o pecado, né? Como disse Paulo, não devemos viver uma fé de conveniências. Sim, sim, não, não. Não tem como ficar em cima do muro, tá? E no versículo 15, Paulo vai dizer, e com concórdia, né, há entre Cristo e Belial. Porque que concordância há entre Cristo e Belial, entre Cristo e o diabo? Né? E que comunhão há a luz com as trevas? Né? O que parte tem um fiel com o infiel? A exortação a respeito da proximidade com os incrédulos vem mostrar, né, nos mostra a preocupação com a corrupção na mente das pessoas. Então, Paulo tinha essa preocupação. Quando o cristão não tem maturidade espiritual, isso, e suficiente compreensão da palavra de Deus, o contato com falsas doutrinas, com filosofias ateístas, né, ou religiões opostas ao evangelho, vai colocar a vida desta pessoa em perigo. É o que João vem defender também, né? Quando João escreve o evangelho, as epístolas, João vem defender a deidade, a divindade de Cristo, pois estava tendo uma influência muito grande do gnosticismo, que estava defendendo, no caso o gnosticismo, negando a deidade, negando a divindade de Cristo. Mas João vem dar um enfoque nos evangelhos, no evangelho e nas epístolas, né? Mostrando a deidade, defendendo a deidade e a divindade de Cristo. Sem Cristo, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. No princípio ele estava com Deus, ele era Deus. Então João vai mostrar nos milagres, né, nos sinais, tudo que Jesus fazia estava mostrando. O propósito central é mostrar quem era Jesus. O foco não era nos milagres, mas quem estava realizando o milagre. Por quem Jesus realizava o milagre. Então, mostrando que Jesus era divino. Jesus veio do céu. Jesus era Deus. Entende? Então, alguns abandonaram a fé, mas outros, esses eram a situação dos coríntios,
procuraram fazer implantes e ajustes entre as falsas doutrinas e a verdade bíblica, né? Isso nunca dá certo. E o resultado disso, obviamente, seria desastroso. Então, a soberba leva muitos a acreditar que seu padrão moral é superior a mais atual do que as verdades divinas. Além disso, a inclinação a um estilo de vida que atenda aos prazeres corruptos e recuse o confronto consigo mesmo. Ou seja, o Evangelho está imposto diante de nós. Mas muitos decidem fechar os olhos para aquilo que o Evangelho defende e adequando aquilo que acha que convém. Vai adaptando, vai relativizando, vai permitindo, vai gerando a permissão aqui, permissão ali, e a pouco está envolvido nessas distorções do Evangelho, achando que está abafando. A gente olha para Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, né? Salomão começou a dar concessão aqui, concessão ali, concessão a uma esposa aqui, concessão a outra, daí a pouco está Salomão envolvido literalmente na idolatria, né? No relativismo, adorando deuses pagãos, né? Criando templos para deuses pagãos. Então, as sutilezas, ela não vem escancarada, ela vem sutil. E quando, se não tomar cuidado, vai estar envolvido pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E o versículo 17, 18 e 17 aqui dessa epístola, né, diz assim: por isso saiu do meio deles, saia do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus está falando, Jesus está falando aqui a respeito de se afastar daqueles que relativizam o Evangelho de Cristo. Que comunhão há a luz com as trevas? Não tem. Então, para dizer aos coríntios a extensão da gravidade do erro que estavam cometendo, Paulo cita a ordem de Deus para que o seu povo saísse do exílio, né, sem tocar em nada que fosse impuro. Isso está lá em Isaías 52, versículo 11. Né? A ideia não é só ficar longe ou sair de perto, mas de não aguardar ou não guardar em si nenhum resquício do que não estivesse em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz. Né? E os coríntios, eles precisavam deixar todas essas práticas, né? Eles precisavam se arrepender daquilo que eles estavam fazendo, né? E voltar ao verdadeiro evangelho de Cristo e abandonar aqueles credos, aquelas fábulas filosóficas que alguns estavam implantando ali. Daí eles rejeitarem, né? Querer minar a autoridade de Paulo, querendo atrair as pessoas a si, tá? Então Paulo vai falar: sejam separados, sejam puros, sejam santos. Que comunhão vai ter as trevas com a luz, né? Então a exortação, o incentivo, né, de Paulo aqui nos diz respeito não apenas ao costume de frequentar, no caso dos coríntios ali, né, refeições oferecidas a ídolos, mas também, né, ele já abordou aquilo que ele havia abordado na primeira carta, né, a respeito do pecado, da carnalidade dentro da igreja de Corinto, né. Agora ele aprofunda a ideia de santidade e toca no problema das contaminações contrárias, né, que levava ao liberalismo de costumes pagãos dentro da igreja, né. Então a gente não precisa nem lembrar do que Paulo vem defender, né, lá na primeira carta, quando o pecado estava tendo uma preeminência ali dentro da igreja. Capítulo 5, ele vem relatar o caso daquele jovem, daquele homem que estava tendo um caso, talvez com a madrasta, né, com a esposa do seu pai, e a igreja estava tendo ciência disso, e aquela situação estava dentro da igreja e ninguém tomava uma posição em relação àquilo. Então Paulo vem ser enfático em relação a isso. O Evangelho de Cristo é um evangelho puro,
E aqueles que seguem a Cristo precisam ser puros, ser santos, abominar o pecado, né? Abominar o pecado. Então Paulo vem defender, né, a verdade do Evangelho. Então nós, como cristãos, também devemos manter firme a convicção, né, das verdades bíblicas, mesmo diante das tribulações, né, dos levantes, né, que enfrentamos. Ser cristão é isso, é ser sal, é ser luz, como Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, é fazer diferente. Não é relativizar a fé, não é relativizar a palavra de Deus, porque Deus não se relativiza. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, nos exortar, nos ensinar, nos instruir na justiça, na verdade da palavra de Deus. Então, que jogo, que união, que proveito vai ter entre aqueles que estão na luz e nas trevas? Não tem como. Não tem como. Que concordância vai ter entre Cristo e o diabo? Não tem. Um sempre vai se opor ao outro. Nós, como igreja, não podemos relativizar a palavra de Deus, porque o Deus que servimos não é o Deus que muda de ideia. Aquilo que ele diz sim, continua sendo sim. E é nesta verdade que nós estamos inseridos, que nós defendemos. Amém? Deus abençoe.